que nós nos reunimos, Senhor, neste final de tarde para adorarmos o Teu nome, para, Senhor, reconhecermos o Teu favor, a ação, Senhor, que Tu tens, ó Deus, realizado na vida de cada um de nós. E aqui estamos como, ó Deus, um devolutivo, um reconhecimento, um gesto de ação de graças diante do Teu altar, ó Pai. Cantamos a Tua imensa graça, cantamos o Teu imenso amor. E nesse instante, ó Deus, nós também Te suplicamos, seja servido, ó Deus, ministrar os nossos corações, que todo, Senhor, ambiente deste culto, ó Deus, os cânticos, as orações, as leituras da Tua palavra, a ministração, ó Deus, da Tua palavra, venha, Senhor, abastecer o nosso coração de fé, de esperança e amor, para a glória do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem oramos nessa hora. Amém e amém. Nossa saudação em nome de Jesus, graça e paz, os sejam multiplicados. Nós acolhemos a todos com muito carinho, muito amor. Também aqueles que nos acompanham à distância pela internet, sintam-se integrados neste esforço de adoração, de louvor ao nosso Deus, de comunhão fraternal. Nosso abraço especial aos queridos visitantes. E gostaríamos de reconhecer, neste momento, se há entre nós, nesta hora, alguém que está aqui pela primeira vez. Essa é a primeira vez que você vem participar do nosso culto, onde você estiver, coloque-se em pé que nós gostaríamos de presenteá-lo. Nós gostaríamos que você saísse daqui com uma singela lembrança da nossa igreja, além do cumprimento carinhoso do nosso presbítero, os diáconos têm uma lembrancinha para vocês. Sejam muito bem-vindos, estejam sempre conosco. Obrigado. O Senhor é bom, já pudemos identificar isso na primeira leitura desta noite, quando o salmista nos convoca para o louvor do Senhor e afirma peremptoriamente: Deus é bom, mas o Senhor é bom e perdoa, e o seu perdão alcança o âmago pleno do nosso ser. O Senhor revela-se bastante condescendente para conosco. A leitura bíblica indicada para esse momento, do profeta Joel, capítulo 2, os versos 12 e 13. Esta palavra profética que se encontra em meio aos chamados profetas menores, não porque o seu grau de importância ou a dimensão do ministério do profeta fosse pequeno, mas justamente porque são livros menores. Este servo do Senhor nos deixa esta mensagem tão rica, tão cara, que queremos ler, meditar e ser motivados ao momento de oração. Lemos juntos versos 12 e 13, todos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Alguns gestos que porventura possamos manifestar revelam o que vai dentro da nossa alma. Entre os israelitas era comum rasgarem suas vestimentas, suas roupas, para demonstrar arrependimento, para revelar que reconheciam suas falhas, seus erros, e com este gesto de uma roupa rasgada estavam ali demonstrando que se achavam arrependidos. Mas, infelizmente, para muitos não passava apenas da oportunidade de trocar o guarda-roupa, que depois que rasga uma roupa vem o segundo arrependimento, agora eu tenho que comprar uma outra roupa. E ficava nisso mesmo. Por isso a convocação do profeta é para que não se rasguem roupas, mas o coração seja aberto, mas o coração seja cindido, mas o íntimo do ser possa se compenetrar
da realidade da vida e possa atinar com os caminhos do Senhor. A expressão profética se inicia assim, ainda assim, agora mesmo. Este conjunto de expressão aponta o contraste. O povo estava longe de Deus, o povo não estava levando Deus a sério, mas disse assim, mas assim mesmo, eu estou fazendo um convite para vocês. Se arrependam. Não vou desistir de vocês. Deus não desiste de nós, mas Ele requer de nós corações sinceros, rasgados, não apenas vestes, coração convertido a Deus. Por quê? Porque Ele é benigno, compassivo, misericordioso, Ele perdoa. Confiados nesta promessa, a palavra do Senhor assim exposta, vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. É um momento de reflexão. É um momento que nós costumamos dizer muito íntimo, indevassável, você e o Senhor. E nós gostaríamos que você desfrutasse desses instantes, na oportunidade de orar a Deus, confessando seus pecados, se apresentando diante da face do Altíssimo. Após alguns instantes de oração silenciosa, queria convidar o reverendo Tiago Matos para nos elevar a Deus numa oração na presença do Senhor por todos nós. Curvemos as nossas frontes e ao final da oração do reverendo Tiago, nós oraremos juntos a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos tomar as nossas Bíblias e abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós leremos os versos 12 a 17. E esta leitura nos coloca diante de um momento muito agradável do nosso culto, não que os outros não o sejam, mas em que vamos cantar louvores ao Senhor. O nosso Deus merece todo louvor, merece toda a adoração. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós já entoamos hinos, nós já lemos salmos, nós agora vamos cantar cânticos espirituais, fechando este conjunto de oportunidades para o louvor do Senhor. Vamos ser conduzidos pela nossa equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Como o texto que a gente já leu disse, como o corpo de Cristo, unido, bem ajustado, bem ligado, coeso, unido pelo amor de Cristo por nós, vamos cantar cânticos que exaltam o nome do nosso Deus, aquele que é o Alfa, o Ômega, é o nosso Salvador, Messias. Ele é o grande eu sou, o poderoso Deus. E nós nunca poderemos mensurar esse amor tão grande que Ele tem por nós. O preço que foi pago na cruz, a gente nunca vai poder mensurar quão grande é esse amor por nós. E o que a gente pode fazer é, com alegria, louvar esse Deus maravilhoso. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei de Deus. Eu amo, eu adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo Sempre reinará, ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias. me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti.
amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos assentar, por favor. Nós vamos, neste instante, demonstrar nossa gratidão e o nosso compromisso com a causa de Cristo através da dedicação do ofertório. Nós queremos, desde já, lembrar aos membros da igreja que essa também é uma responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Os visitantes fiquem à vontade para participar ou não deste momento, do qual também não deixarão de participar pela dedicação de suas vidas. Nós, ainda no final de 2013, apresentamos à igreja as realizações do ano que findou-se e os desafios do ano que já estamos em curso. E Deus nos tem dado realmente novas dimensões, novos projetos, e é da fidelidade do povo de Deus que nós temos extraído, pela graça do Senhor, as possibilidades de ver realizados todos estes objetivos. Para tanto, nós convocamos a igreja a cantarmos juntos o hino Chuvas de Bênçãos. Está bastante quente estes dias, né? De vez em quando bate uma chuvinha gostosa, dá uma refrescada, ameniza o calor da noite, principalmente. Mas aqui não nos queixamos muito da falta de chuva nesse período, porque depois do resto do ano chove bastante, né? Mas nós queremos que o Senhor nos abençoe de maneira bastante forte, troveje sobre nós, bênçãos maravilhosas, e nós queremos dizer isso: o Senhor já nos tem abençoado. Não temos recebido apenas gotas, temos recebido chuvas já abundantes, mas outras rogamos a Deus, como diz o coro deste hino. Então vamos cantar o hino 172, enquanto os irmãos diáconos promovem o recolhimento das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Ficar em pé. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus.
Nós queremos convidar as crianças para virem à frente. A missionária Luciana já está conosco de volta, vai conduzir vocês. As outras crianças. Tem mais gente ali. Né? É a tia Helenice que vai? Vai junto, né, tia Helenice? Nós vamos agradecer a Deus e dispensar as crianças para o culto infantil. Deus e Pai, de fato, não podemos ser ingratos e deixar de reconhecer a profusão das Tuas bênçãos, diariamente, constantemente. Muitas delas, ó Deus, em meio a lutas, a lides, mas é a provisão do Senhor, é o socorro do Senhor, é a graça do Senhor. E nós só podemos comparecer a este culto com as mãos voltadas para Ti, Senhor. Dedicamos a Ti a nossa gratidão, a nossa alegria, o prazer de poder servir ao Senhor. E o fazemos através deste ofertório, apresentando nossas ofertas missionárias, nossa oferta alçada, nosso dízimo comprometido contigo, bem como, ó Deus, a oportunidade de semearmos o Evangelho de Cristo, sermos partícipes da expansão do reino de Deus. Faze com que esta sementeira possa prosperar e atingir a todos os objetivos que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Abençoa os infantes no culto infantil, abençoa aqueles que vão monitorar esse trabalho, e abençoa nós, que haveremos de receber a palavra do Senhor ministrada pelos lábios do Teu servo. Usa-o como instrumento de poder nas Tuas mãos para a edificação da Tua igreja. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, o reverendo Carlos tem a palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 11. Livro do Gênesis, capítulo 11, do versículo de número 27 ao capítulo 12, versículo de número 4. Quero que você faça a leitura responsiva comigo. Você que está com a sua Bíblia em mãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 11, do verso 27 ao capítulo 12, versículo de número 4. Gênesis 11, 27 a 12, 4. Eu vou iniciar a leitura e os irmãos respondam no versículo seguinte. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram, porém, até Arã, na Mesopotâmia, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Senhor, nós estamos perante a Tua palavra e o Espírito do Senhor, que, ó Deus, revelou a homens que escrevessem e registrassem essa passagem. Rogamos-te, ó Deus, que o mesmo Espírito, ó Deus, ilumine as nossas mentes na compreensão desta verdade. Edifica o Teu povo. Tu conheces, ó Deus, a necessidade, a luta, Senhor, a batalha de cada um de nós, e Tu sabes, ó Deus, o quanto nós necessitamos individualmente, nas nossas particularidades, de ouvirmos a Tua voz dentro de cenários, ó Deus, objetivos para a vida de cada um de maneira diferenciada. Nós Te suplicamos isso. Na multiforme graça do Senhor, sejamos, ó Deus, tocados e abençoados por Ti nessa hora, em nome de Jesus.
Amém e amém. Nós estamos apenas no início de um novo ano, 19 dias, quase 20 dias de um novo ano, ainda nem 10% da nossa caminhada de 2014. Temos uma longa caminhada pela frente até o final do ano, se Deus assim nos permitir chegarmos até o final deste mesmo ano. Há muita água para rolar debaixo dessa ponte, há muita batalha para travar no ringue da vida, há muita tempestade bravia para enfrentar neste mar de existência e há muito deserto árido para atravessar na caminhada de cada um de nós. Há vitórias a conquistar e há derrotas para chorar ainda neste ano de 2014. Nós estamos apenas e tão somente no início dele. Todo início traz incertezas. Todo começo gera uma certa inquietação no coração. Como é que vai ser este ano? Como é que vai ser a jornada deste ano? O que nos aguardará nesta caminhada? Ainda um ano cheio de programações, eleições nacionais, Copa do Mundo, outros eventos de ordem religiosa. Quem nos garante que nós chegaremos ao final deste ano bem-sucedidos? Ninguém sabe prever. Para amenizar esta ansiedade, muitas pessoas recorrem ao misticismo ou ao esoterismo sobrenatural para encontrarem uma certa pacificação na ansiedade de um ano que está se descortinando. Leitura do futuro pelas cartas, pelas mãos, pelos astros. Outros se apegam a determinadas crendices, pulam ondinhas, amarram fitinhas, comem frutinhas especiais, usam roupas de cores também, que prometem dar sorte. Roupa íntima branca é paz, né? Roupa íntima amarela na virada do ano é sinal de prosperidade material. Que besteira, nada disso adianta. Isso tudo apenas confunde ainda mais a cabeça. Mas o que todos desejam no início de uma jornada, no início de uma caminhada, é que nós tenhamos pleno êxito nessa jornada que nós estamos iniciando. Todos nós desejamos plena realização dos nossos sonhos, desejamos êxito na caminhada, sucesso na jornada que estamos apenas a iniciar. Mas para que assim seja, é preciso entender que êxitos, sucessos, vitórias, conquistas na caminhada não acontecem tão somente pelo pensamento positivo, não se concretizam tão somente pelas boas expectativas que nutrimos na alma e no coração no início da jornada. Para que estas coisas sejam alcançadas, para que o pleno êxito tome intento na nossa jornada ainda dentro deste ano, é preciso construir solidamente cada etapa da jornada com decisões que revelem muito mais do que boas intenções. Por conta disso, nós estamos aí no começo do ano, é que nessa primeira mensagem minha à igreja em 2014, a gente pensou no começo de tudo, no livro do Gênesis. Ele nos traz a biografia de um personagem, Abraão, que teve uma história diferenciada, uma história de pleno êxito na sua caminhada. O texto que nós lemos se passa quando Abraão tinha cerca de 75 anos de idade. Nesse tempo, foi um ano diferenciado. Um ano que marcou a trajetória de Abraão para o resto da sua existência. O texto termina aí nos versículos do capítulo 12, versículo 4, dizendo que Abraão, nessa época, tinha 75 anos de história, de vida. Você está talvez com 25, com 30, com 45, com 50, com 65, com 75. Quem sabe este ano seja um ano diferenciado na sua vida. Algumas histórias importantes precisam vir à nossa mente quando nós pensamos nisso. O livro de Gênesis é o livro dos começos. Assim é traduzida a primeira palavra do hebraico deste livro bíblico, Bereshit. Bereshit em hebraico é a primeira palavra da Bíblia, é a primeira palavra do livro de Gênesis. Significa começo, princípio,
Gênesis, se nós estamos no princípio de um ano, no começo de um ano, nada melhor do que nós olharmos para aquilo que significa de fato na Bíblia princípio, começo, início. Nos 11 primeiros capítulos temos a informação pertinente ao início da humanidade, o começo da civilização humana e o começo da confusão entre os homens. Desde a criação do homem e da mulher, do pecado de Adão e Eva até a confusão de Babel, o cenário inicial da raça é um cenário grotesco, é um cenário assombroso. O que Deus havia criado e havia emitido um atestado de ISO 9000, dizendo tudo é muito bom, tinha se transformado num verdadeiro caos. Em Gênesis também, a partir do capítulo 12, nós temos agora um outro começo. Lemos o início de um povo, o início de uma nação. Deus inicia a história da salvação com uma promessa duplamente histórica, que Ele faria de Abraão uma grande nação e que por meio dessa nação abençoaria todas as famílias da terra. Pode voltar para a página inicial, pode voltar lá isso. Todas as famílias da terra. Nas palavras de Luiz Alexandre Rossi, que diz o seguinte: Deus chama Abrão para que juntos façam história e transformem o espiral da maldição inicial em uma fonte de bênção mundial. Abraão é um dos personagens mais queridos do Antigo Testamento. O Novo Testamento tem tamanho apreço por este patriarca, que ele é o segundo personagem mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele vence, inclusive, o rei Davi. Ele só perde em citação para Moisés. Moisés é citado no Novo Testamento 80 vezes, enquanto Abraão é citado 75 vezes. Todavia, quando nós olhamos para a história de vida de Abrão, e aí eu peço para que você volte os olhos comigo, lá em Gênesis capítulo 11, nós podemos perceber que esse patriarca que nós sabemos muito bem, um homem abençoado, um homem vitorioso, um homem com uma existência tomada de pleno êxito, ele teve um começo de jornada não tão assim facilitador. Há 3 problemas muito sérios quando, de maneira introdutória, nós olhamos para a vida da família de Abraão. No capítulo 11, a partir do verso 26, começa a falar do pai de Abraão, Terá. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Abrão, primogênito, Naor do meio e Harã, o rapa do tacho, o mais novinho. Só que Harã era um sujeito intenso na sua vida. Ele era intenso. Ele casou primeiro, ele teve filhos primeiro e ele morreu primeiro. Conquanto, veja bem, a filha de Harã casou com o tio e deu filhos ao tio. Então ele casou muito cedo. Ele teve filhos muito cedo e ele morreu muito cedo. Algumas lições dessa passagem da família que nos fazem pensar sobre o pano de fundo antes de Deus chamar Abraão. A primeira coisa é que a família de Abraão foi atingida por tragédias. Harã é um caso desse. Harã muito novo, filho mais moço da casa. Morreu cedo, casou cedo, teve filho cedo e foi embora cedo. Interessante que algumas tragédias marcam famílias no início de um ano, começo de uma caminhada. E isso às vezes fica marcado para o resto da vida. Às vezes é o início do casamento, às vezes é o início de um trabalho, às vezes é o início de uma etapa da vida profissional, estudantil. E determinados eventos acontecem e aquilo parece que não sai mais da nossa mente. Veja bem, a família de Abraão foi atingida por tragédias. A segunda questão que esse texto nos apresenta é que a família de Abraão experimentou as incertezas na caminhada. É interessante sobre essas questões das incertezas, porque Harã morre cedo e Terá, o pai de Abraão, fica muito desgostoso de ficar morando ali naquela região e resolve ir embora dali. Ali trazia a lembrança do menino mais novo, ali trazia a lembrança da família unida, o filho tinha morrido, ele não queria ficar por ali, ele pega o seu filho Abraão e vai peregrinar. Quando ele chega em Harã, que curiosamente tem o nome do filho mais moço, ele vem a falecer. E aí vem a pergunta: o que fazer da vida? Voltar para Ur dos Caldeus? Continuar ali para onde o pai peregrinou? Para que lado vai? Que rumo toma a vida da gente diante dessa situação? A família de Abraão foi atingida por tragédias, foi também uma família que experimentou as incertezas da caminhada. No ano nós também vamos enfrentar decisões
incertezas, situações que vão tirar da gente o chão de debaixo dos pés. Mas a terceira questão que esse texto, de maneira introdutória, traz para a gente, é que a família de Abraão viveu também debaixo de um fracasso de não conseguir seguir para frente. Veja bem, o filho mais moço, que foi empreendedor, que casou mais cedo, que teve filho mais cedo, morreu mais cedo. E aí deixou um buraco. Quem é que vai criar os filhos? Quem é que vai dar um futuro para essa molecada? Eles migram para Harã com o pai de Abraão, e quando chegam em Harã, Terá falece. E eles ficam naquela incerteza, não vamos seguir para frente. Se você olhar bem para a sua Bíblia, o texto diz que a intenção do pai de Abraão não era ir para Harã, era ir para Canaã, e no meio do caminho ele para. Ou seja, o menino morreu com a vida no meio do caminho. Ele sai para peregrinar com um propósito e para no meio do caminho. Quanta gente na vida começa o ano cheio de sonhos, cheio de projetos, diversos planejamentos, mas para tudo no meio do caminho. Isso é fracasso, gente. A família de Abraão tinha uma marca séria de fracasso, uma marca certa de incerteza e uma marca profunda de desgraças e tragédias. Nesse contexto, quando a gente olha para o texto, parece que nem é o mesmo Abraão com o qual nós convivemos. Para mim, para você hoje, no século 21, quem é Abraão? Com Abraão, por exemplo, nós temos o monoteísmo mais lídio e puro que a humanidade já conheceu. As três grandes religiões monoteístas têm em Abraão, seu pai. Temos também uma nação marcada pela sua capacidade de se reinventar, mesmo em face às mais terríveis tragédias da humanidade, que é a nação judaica. Temos também os profetas, os homens que vaticinaram sobre as coisas que eram, que são e que virão, com uma inerrabilidade e com um tirocínio jamais vistos em qualquer outro contexto preditivo e religioso. Tudo isso é divino de Abraão, mas não para por aí. Também por Abraão, Deus, com os seus descendentes, suscitou a lei, os princípios morais que servem para a gente hoje de diretrizes comportamentais e éticas, de modo que todo o planeta, de um certo sentido, está influenciado por esses princípios. Agora, de maneira extraordinária, em Abraão, nós temos o Cristo. Da descendência de Davi, como diz Mateus capítulo 1, mas também da descendência de Abraão, em quem nós cremos e por meio de quem nós somos salvos. Amém. Para a gente, ao olharmos todas estas coisas, fica muito fácil dizer que Abraão foi um homem abençoado e bem-sucedido, mas naqueles dias com tragédias, naqueles dias com incertezas e com fracasso, não era bem assim. Quando nós estamos também no início de um ano, e ainda temos incertezas, tragédias, e às vezes até alguns fracassos pela frente, como é que nós podemos ter um ano marcado e diferenciado? Como é que pode ser 2014 um ano diferenciado na história de cada um de nós? Abraão tinha 75 anos e a vida dele não era diferente a de nenhum dos seus antecessores. De repente, há um ano diferenciado. E a partir daquele ano, a história muda por completo. Eu queria meditar com vocês princípios de uma vida para o princípio da caminhada na vida. Quais são os princípios de uma vida que servem para a gente de princípios das nossas caminhadas? A primeira lição, um Deus que invade a história. Uma caminhada bem-sucedida tem como primeiro princípio inexorável, um Deus que invade a história. A história de Abraão, se você perceber no capítulo 11, não é como todas as outras anteriores a ele. Capítulo 11, do verso 10 até o versículo de número 32 do capítulo de número 11, você vai encontrar a repetição de uma mesma expressão. São estas as gerações de fulano de tal. Você vai encontrar uma dezena de citações semelhantes a essa. Vem um, passa outro, segue o outro adiante, e as mesmas palavras são repetitivas para cada um deles. São estas as gerações.
E aí vem a história de cada um desses personagens. Eles tiveram filhos, eles viveram tantos anos e eles morreram. Capítulo 12 começa a falar para a gente da história de Abraão. Mas a história de Abraão não é assim. A história de Abraão é diferente de todos os demais do capítulo 11. A história de Abraão começa: ora, disse o Senhor a Abraão. Até então era a história de Terá, seu pai. Até então era a história dos seus antepassados. A hora que a Bíblia começa a falar da história de Abraão, uma história de bem-sucessos, a história bem-sucedida de vitórias, a Bíblia começa a dizer que Deus está no princípio de tudo. Ora, isso não é novidade. Gênesis capítulo 1, verso 1, é assim que a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio da história do povo de Deus estava Deus. A história de Abraão é diferente. Note bem que em Gênesis 11, de 10 a 32, quando são lidas as histórias, são estas as gerações que são repetidas. Eis a descendência de fulano e de Beltrano. Ao lermos a história de Abraão, ela nos aponta algo absolutamente diferente. A história de Abraão começa com uma fantástica e surpreendente expressão: ora, disse o Senhor a Abraão. Em pouquíssimas palavras, encontramos uma intensidade de informações que nos leva a entendermos o fato de Abraão ter se tornado o que ele foi. Quando Deus está na história, tudo é diferente. Preste atenção nisso. Quando Deus está na história, tudo ganha cores e contornos nunca vistos anteriormente. Na origem de toda a história de Abraão estava Deus, e isso tem que fazer toda a diferença. Ele se relacionava com Deus de tal maneira, falava com Deus, Deus falava com ele. O que Deus se faz presente na história de Abraão, faz-se presente também no sentido de mudar a história deste homem. Quem é o Deus que se faz presente na história de Abraão? É um Deus que intervém, porque até então a história parece abandonada à própria sorte. Nasce um, casa com fulano, gera Beltrano, vive não sei quantos anos e morre. E aí vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o quarto, e vem toda uma genealogia, e parece que a história está entregue a essa repetição, a esse círculo vicioso. E quantas vezes na nossa vida nós achamos que nós estamos nessa roda viva, nessa realidade que não muda, nesse círculo vicioso. De repente, Deus muda toda essa questão. Deus entra na história, Deus invade a história. O Deus de Abraão é um Deus que intervém, Ele interage na história, Ele invade a história, Ele muda a história. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres nos quais Deus mudou-lhes o curso da vida. O povo de Israel no Egito teve uma história de escravidão, sofrimento, humilhações e dor que fora mudada por Deus quando Deus visitou a sua gente. Em Êxodo capítulo 1 e 2. Em Cristo, Deus visita a humanidade. Em Cristo, Deus muda a história de pecado em salvação. Pois em Cristo, Deus é o mesmo Deus de Abraão, um Deus que intervém. Mas uma segunda questão sobre o Deus de Abraão, um Deus que invade a história, é um Deus pessoal. Hoje em dia muitas pessoas têm a ideia de Deus como energia, parece energia elétrica, dá aquele descarga de força, de poder, mas não de pessoalidade. Não é um Deus que conversa, não é um Deus que se comunica, não é um Deus que dialoga. Aliás, por falar nesse tema, no boletim dessa semana nós temos aí o desafio, o nosso tema do ano, quando fala de mordomia cristã, quando fala para a gente que somos chamados à mordomia da oração, somos convidados ao diálogo com Deus, à conversa com Deus, de ouvirmos o Senhor, de buscarmos a sua face, porque Deus, o Deus de Abraão, o nosso Deus, é um Deus pessoal. Mas quando nós vemos esse Deus que interage, que intervém na história, um Deus que é pessoal, que se comunica, que dialoga, nós temos uma responsabilidade, uma necessidade de estarmos atentos ao que Deus nos diz. O profeta Isaías anunciava:
Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. A história de sucesso de Abraão, a história de uma vida marcada, transformada, começa com Deus que invade a história. Mas há uma segunda lição nessa passagem. Uma caminhada bem-sucedida traz também na história de Abraão a percepção de um Deus que chama para ir além. Não é ir para o além, né? Morrer vai para o além, né? Alma penada, é irmos além. Uma segunda questão nesse texto nos diz respeito a uma vida de pleno êxito, está associada ao fato de que Deus é quem nos chama para seguirmos mais adiante, e mais adiante, e mais além. Deus nos fala, e o texto diz, disse o Senhor a Abraão. Deus fala com Abraão, Deus também fala conosco hoje, através da sua palavra. Não há dúvidas quanto a isso, mas certamente entre os seus muitos conteúdos estão aqueles que dizem respeito à responsabilidade, aos desafios e missões que nos esperam. Muitos de nós desenvolvemos uma espécie de ouvido seletivo. Deus nos fala, mas nós só ouvimos o que nos interessa ouvir. Tão somente escutamos o que desejamos ouvir, prestamos atenção apenas nos anúncios de Deus que tenham relação com o fato de recebermos algo especial, de sermos abençoados, de termos isso ou aquilo. No entanto, temos um Deus que nos desafia a darmos passos de fé e pela fé. O que Deus falou para Abraão, e ele escutou atentamente, era exatamente isso. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Veja que só no final da frase, nos versículos 2 e 3, lá para frente no 4, é que Deus diz: eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua família, eu vou te fazer próspero na terra. Mas a primeira frase, a primeira oração de Deus na comunicação a Abraão, não era uma promessa, era um chamado: sai da tua terra. O que o Eterno estava dizendo a Abraão, em outras palavras, é: saia dos seus espaços de conveniência, saia da sua zona de conforto, saia do seu porto seguro e vá para uma terra que eu ainda irei te mostrar. O desafio é que ele dê passos além de tudo aquilo que ele já havia conhecido no mundo de então. Em Gênesis 11:31, o pai de Abraão, Terá, começa uma peregrinação com ele. E eles estão agora em Harã, e tinham saído de Ur dos Caldeus, de sorte que toda essa caminhada era muito bem conhecida por Abraão. Mas Deus diz: não é para trás que você vai, é além. Eu vou te mostrar uma terra que você nunca foi. Vou te mostrar um lugar que você nem imagina que existe. Mas para isso, você tem que sair da tua terra. Abraão deveria sair do lugar comum, romper com aquilo que possuía, com as fronteiras que impediam seu caminhar. Sim, o Deus que fala traz também em sua realidade, em sua palavra, desinstalação. Desinstalação implica em ruptura, em separação, em cisão. Esse texto nos mostra na história diferenciada de Abraão que não devemos viver e permanecer como que limitados àquilo que somos e que temos. Sempre a necessidade imperiosa de dar um passo a mais, de caminhar um pouco mais, de, crendo em Deus, seguirmos além. Paulo foi visitado em sonho, em Atos dos Apóstolos, e o sonho de Paulo dizia: passa além, passa a Macedônia, ajuda-nos. Calebe, aos 85 anos de idade, vai além do que todo mundo tinha ido.
Ele chega para Josué e diz assim: Moisés lá atrás me prometeu, como palavra de Deus, que aquele monte seria a minha herança. Nós já estamos na terra e aquele monte não é minha herança. Eu quero tomar posse da minha herança. E Josué diz assim: então pode ir. E Calebe, aos 85 anos de idade, vai para a guerra contra os Enaquins, os maiores gigantes da terra da promessa. Foi além. Pedro e seus irmãos estavam pescando. E Jesus os chama para serem pescadores de homem, para irem além, muito além do barco, da rede e do lago de Genezaré. Com Deus, por Deus e para Deus. Somos chamados a sair do conforto, seguirmos além. Que esse ano seja um tempo de coisas exponenciais, tremendas, especiais e jamais realizadas. Deus provoca Abraão: saia da sua terra para que isso aconteça, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele provoca Abraão para que se desinstale, se desacomode, a fim de caminhar dentro dos propósitos do Deus eterno. Aí tem um problema muito sério, porque quando Deus nos chama para nos desinstalar, nós não gostamos do desconforto, nós preferimos o lugar seguro. O ano passado, no finalzinho do ano, eu contei a história do pato gordo, a história de um fazendeiro canadense que gostava de patos, e toda a época que antecedia o verão, os patos migratórios vinham e pousavam na sua fazenda, e ele era apaixonado por aqueles patos selvagens, coloridos, um mais bonito do que o outro, e toda vez que começava a se aproximar o inverno, os patos pegavam voo, iam embora, e ele ficava muito triste, porque passava grande parte do outono e inverno sem a presença dos patos, e ele amava os patos. Um dia, conversando com um fazendeiro vizinho, o fazendeiro vizinho lhe disse que os patos iam embora porque o inverno era rigoroso, eles não tinham nem comida e nem abrigo. Então, aquele fazendeiro que gostava de patos resolveu construir um abrigo e dar comida aos patos. E naquele ano ele fez isso, construiu um abrigo confortável, tranquilo, gostoso, e deu muita comida para os patos. Quando chegou a época deles irem embora, uma quantidade enorme foi-se embora, mas outra quantidade permaneceu. E ele ficou muito contente, porque os patos haviam permanecido, e diariamente ele ia ao abrigo, ele alimentava os patos, dava-lhes conforto e dava-lhes também sustento, gordo. O ano passou, e quando chegou a temporada da volta dos patos migratórios, ele começou a perceber que os patos que haviam ficado num lugar seguro, confortável, estavam gordos, não voavam, não tinham saúde, não conseguiam mais fazer o que os outros patos anteriormente faziam. E ele ficou triste, porque ele amava patos, mas ele não amava patos doentes, ele amava patos saudáveis. Então ele quebrou aquilo que ele havia construído, aquele abrigo de proteção aos patos, parou de lhes dar comida, para que no final da temporada, aqueles patos pudessem novamente ganhar voos, voltarem a seguir o seu caminho. Quantas vezes nós estamos como patos gordos, confortáveis, sossegados. E Deus disse para Abraão: não quero um pato gordo. Se você quer um ano exponencial, um ano bem-sucedido, saia do lugar do conforto. Há uma terceira lição que esse texto nos apresenta. Se você quer em 2014 que seja um ano marcado, diferenciado, bem-sucedido, há uma terceira lição que o texto bíblico nos apresenta: um Deus que sustenta e providencia todas as coisas. Você precisa sair do lugar de conforto para você experimentar o cuidado de Deus. Você não vai experimentar no lugar de conforto e de tranquilidade. Recusar os riscos do desafio de Deus significaria para Abraão o mesmo que permanecer no mesmo lugar, e pior, do mesmo tamanho. Assumir os riscos abriria a possibilidade de novos e inesperados horizontes. Abraão percebe que existem certas coisas na vida que somente Deus pode fazer. É pura graça de Deus.
derramada sobre seus filhos e sobre suas filhas. A ação é de Deus, exclusivamente de Deus. O texto diz isso claramente para a gente. Eu farei, eu abençoarei, eu engrandecerei o nome. Não podemos jamais nos esquecer desta verdade fundamental no início da caminhada de quem quer que seja. Deus é a fonte de todo bem. Infelizmente, muitos de nós, sabedores disso, ainda ficamos buscando em outras esferas esse contentamento e este bem que só em Deus nós podemos ter. O Deus que anda junto a nós na caminhada, Ele mesmo nos chamou, providenciará todas as coisas, cuidará da gente, sustentará os que amam o seu nome. Abraão era chamado a crer. Sua história seria diferenciada pela fé, ao ponto em que a própria palavra de Deus chama Abraão de amigo de Deus, pai da fé. Deus invadiu a sua história, revelou sua palavra, inundou a sua vida com um chamado, mas revela o seu amor também na ação que só Ele poderia fazer. Agora Deus o chamava para seguir crendo que Ele o sustentaria vida afora. Não precisamos ter medo do ano. Saia da sua terra. Vai para onde Deus quer te mostrar. O mapa está nas mãos de Deus. Nós não caminhamos sozinhos, tornamo-nos peregrinos, mas devemos compreender que Deus também se torna peregrino com a gente. Ele nos acompanha em Cristo. Ele é o Deus que tabernaculou entre nós, diz a palavra no livro de João, o Deus que é conosco, o Emanuel. Deus chama Abraão para sair, mas Deus sai junto com aquele que se dispõe a seguir além. Uma última lição para nós finalizarmos. 2014 pode ser um ano semelhante a qualquer outro da sua vida, mas pode ser o ano diferenciado que marcou a história de Abraão. E esse ano diferenciado tem uma quarta lição. Um Deus que tem um novo programa para a caminhada de cada um de nós. Um Deus que traz um novo programa de vida. Finalizando essa reflexão, há uma quarta questão nesse texto que mostra uma vida marcada pelo pleno êxito, como aqui foi a de Abraão. Deus tem um novo programa para a vida da gente. No relato da Torre de Babel, capítulo 11 do livro de Gênesis, você der uma voltadinha na sua Bíblia, do verso 1 ao verso 9, você tem o relato da Torre de Babel. Nós constatamos, juntamente com o que as pessoas desejavam, de todos os modos, o que eles desejavam na construção de uma mega torre era perpetuar o nome deles. Faremos o nosso nome conhecido, destacável, marcado na história. A torre é uma das principais representações dos projetos humanos feitos à revelia de Deus. Todavia, esse projeto na humanidade em Babel resultou em confusão, dispersão e antivida, segundo Gênesis 11, versículo 9. Por outro lado, encontramos em Abraão um projeto absolutamente distinto da Torre de Babel. Um projeto onde a vida se manifesta. Deus promete que ele se tornaria uma fonte de bênção para a humanidade toda. Abraão não constrói a bênção para si e nem mesmo a partir de si. Ele é abençoado para abençoar. Dessa forma, Babel está em Abraão verdadeiramente neutralizada. É Deus que faz, é Deus que fala, é Deus que abençoa, que nos constrói como seres humanos. O que as pessoas queriam realizar para si mesmas e por si mesmas, Deus fará para Abraão e por meio de Abraão. O projeto de Deus, ao contrário de Babel, é um projeto para o coletivo. Um projeto que tem relação com um povo, com uma nação. O capítulo 12 diz que ele seria pai de uma grande nação e que esta nação seria fonte de bênçãos, não apenas para a própria nação, mas para toda a humanidade. O projeto de Deus, ao contrário de Babel, é um projeto plural, para o coletivo, para um povo. Não é um projeto para passar a mão sobre o nosso individualismo, sobre o nosso egocentrismo. A ação de Deus sobre nós é para que cada um de nós se torne também uma bênção para os outros. Trata-se de um sim fundamental
à solidariedade. Ele nos chama para que não sejamos proprietários definitivos da sua bênção, mas Ele nos chama para que sejamos dispenseiros da sua graça. Curiosamente, dispenseiros da graça é o tema da igreja em 2014. Se nós queremos sintonizar o tema da igreja com a realidade de uma vida plena e diferenciada na história de cada um de nós, nós precisamos entender que isso é um projeto de Deus, para o coletivo. Enquanto Babel centralizava no homem e a partir do homem, Deus faz tudo aquilo que eles desejavam em Babel. Ele faz em Abraão e a partir de Abraão. E faz de Abraão um dispenseiro da graça de Deus. Deus abençoou Abraão, não para que ele tivesse e retivesse a bênção sobre si, mas para que através dele esta mesma bênção alcançasse a sua nação e da sua nação todos os povos da terra. Em Deus não há espaço para o egoísmo, não há espaço para o egocentrismo, mas para o primado da partilha, da dispensação e da mordomia. A ação abençoadora de Deus sobre nós acontece para que nós também nos tornemos fonte inesgotável para os demais. Quero concluir a nossa reflexão. Algumas histórias de vida são extraordinárias. Quinta-feira, comentando esse capítulo de número 11 no culto da tarde, eu citei algumas histórias, e entre elas, por exemplo, a de Barão de Mauá. Barão de Mauá, que com 11 anos de idade, ficou órfão. E os seus pais, que moravam numa fazenda, não tiveram condições mais, a sua mãe, já que o seu pai havia falecido, sua mãe não teve condições mais de sustentá-lo. E ele foi mandado para a casa de um tio, que era almirante da Marinha, e foi criado em São Paulo. E ali, com 11 anos de idade, ele foi trabalhar no balcão de uma loja. Foi trabalhar como vendedor. Hoje, 11 anos é trabalho infantil, o dono da loja seria preso, né? Mas naquela época era possível. E ele se tornou um grande industrial brasileiro. O princípio da industrialização brasileira. Contei também a história de Joaquim Barbosa, o nosso presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Seu pai era pedreiro e sua mãe uma doméstica. Viviam ele e 7 irmãos com apenas um salário mínimo. Um salário mínimo. Eu não sei se daria conta de em 3 em casa a gente viver com isso. Mas eles viviam. O pai abandonou a mãe, foi-se embora. E ele ficou arrimo de família. Foi para Brasília para trabalhar e para ajudar no sustento de casa. Trabalhava de dia e estudava à noite. Passou em advocacia na UNB e foi galgando postos de maneira honesta até chegar onde chegou. Existem algumas histórias de vida que são extremamente marcantes. Mas ao olharmos para a história de vida de Abrão, notamos ser esta uma história diferenciada, marcada pelo pleno êxito. A grandeza de Abrão não consistia em sua força militar, ou política, ou intelectual, ou econômica. Sua grandeza se manifestava a partir da dependência de um Deus grande que caminhava ao seu lado. Um Deus que invade a história, escreve a sua história de maneira diferente dos seus antepassados. Um Deus que nos chama a seguirmos além das fronteiras do nosso comodismo. Um Deus que nos sustenta em todos os sentidos da nossa trajetória. Um Deus que traz um novo projeto de vida para a gente. E um projeto onde nós somos chamados a sermos dispenseiros, mordomos e não proprietários da bênção de Deus. Que Deus assim, nessa noite, possa começar a construir na história de cada um de nós um 2014 exponencial. Que nunca antes tenhamos vivido um ano transformador diante da graça do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Dia 31 de dezembro, derradeiro de 2013, no Centro Financeiro do Brasil, que é a Avenida Paulista, congregou mais de 30 mil atletas para correr a famosa São Silvestre. Entre eles estava o reverendo Carlos,
que nos representou lá. Eu mandei ele no meu lugar, então não estava muito preparado para isso, que mostrou que não é um pato gordo, né? Não pôde voar como os quenianos, né? Mas fez um excelente papel. Depois você bota lá na frente aquela medalhona enorme. Quando você puder, me empresta também para dar uma volta aí com ela. Muito chique. Parabéns, reverendo. O senhor demonstra o zelo espiritual, como também refletido em todas as áreas da sua vida. Nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino 157, que faz uma oração no seu coro, dizendo: faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor, faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Coloquemos-nos em pé. Por meus delitos expirou Jesus a vida e luz, do meu pecado me livrou na ensanguentada cruz. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Jamais terei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confessar no teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando lá no céu chegar, louvá-lo em melhor. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, o poder, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, família da fé, povo de Deus, nação marcada pelo nome de Abraão, hoje e para todo sempre. Amém. Faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Nós estamos no recesso do nosso lanchinho habitual, e já no início de fevereiro vamos recomeçar, mas nem por isso você precisa sair correndo. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Boa semana a todos.